podcast Mulheres em Deslocamentos, Migração e Saúde Mental, pesquisadoras, na maioria também migrantes, batem um papo com outras migrantes em narrativas singulares, que contam um pouco da complexidade que envolve a experiência migratória de mulheres no Brasil e de mulheres brasileiras no exterior. Que viva mi pátria linda, querida. No terceiro episódio do podcast sobre o tema Maternar entre Fronteiras, Venezuelanas em Roraima, a professora Nora Gamboa Vela, que é comunicadora social e docente universitária e participa da pesquisa nacional com as mulheres migrantes, conversa com duas participantes que residem em Boa Vista, cidade da Universidade Federal de Roraima, que é uma das 3 universidades componentes do estudo. Alba Gonçalves é uma migrante venezuelana que chegou no Brasil há 10 anos na procura de saúde. Ela é estudante de filosofia no Instituto Federal de Roraima e trabalha freelance como intérprete português-espanhol no Tribunal de Justiça de Roraima para venezuelanos privados de liberdade em cárceres de Boa Vista. Além disso, é presidenta da Associação pela Dignidade e Cidadania Voz Migrante. Junto a Nora e Alba, ainda está Adriana Bencomo, também migrante venezuelana, participante do Voz Migrante e que mora em Boa Vista há 6 anos. Ela é cineasta, fotógrafa e diretora de fotografia, formada em comunicação social, e dá aulas de yoga. Nesta conversa, as 3 migrantes venezuelanas narram os desafios e oportunidades que o viver na fronteira norte do Brasil apresenta às mulheres que habitam uma das principais cidades de ingresso das migrantes no país. Olá, ouvintes! Hoje estamos aqui e vamos falar de organização e estratégias para o bem viver de mulheres migrantes em Roraima. É importante destacar que as mulheres migrantes representamos os 50% da migração no Brasil. No caso de Roraima, e especificamente na cidade de Boa Vista, estamos falando quase de 50.000 mulheres migrantes que convivemos nesta cidade. E para falar do bem viver, da saúde, do trabalho relacionado com essa migração, hoje temos conosco a Alba Gonçalves e a Adriana Duarte Bencomo. Bem-vinda, Adriana, bem-vinda, Alba. Olá, Nora, obrigada pelo convite. Então, desculpa, eu sou Alba Gonçalves, eu sou migrante venezuelana, eu sou uma mulher de 35 anos, sou uma mulher de 1,5 metro, pele parda, uso óculos, tenho um cabelo curto e estou usando uma roupa azul e uma calça cinza. Eu estou no Brasil há 10 anos, eu atuo hoje como intérprete no Tribunal de Justiça, também eu sou aluna acadêmica de filosofia e estou junto à Adriana também na Voz Migrante, uma organização que atua com migração e direitos humanos. Oi, ouvintes, eu sou Adriana Duarte Bencomo, sou uma mulher de 41 anos, pequenina de 1,50 m, branca e de cabelo marrom. E estou vestida com uma camisa amarela, um pantalão verde e estou trabalhando acá com yoga e também com audiovisual, com cinema. Também pertenço a nossa organização Voz Migrante. Estou morando por aqui há 6 anos, 5 anos e quase 6 já. Bem, e eu sou Nora Gamboa, sou docente, branca, sou venezuelana também participo em Voz Migrante e no projeto de extensão Somos Migrantes da Universidade Federal de Roraima e no projeto Bem Viver e Mulheres Migrantes também da Universidade Federal de Rio Grande do Sul e de Rio de Janeiro. E vamos começar falando um pouco dessa migração nossa como mulheres migrantes. Alba, quais têm sido os seus maiores desafios nesse processo de inserção como mulher nessa sociedade brasileira, nessa sociedade de Roraima? Bom, primeiro pensar o desafio de ser mulher em qualquer lugar do mundo já é uma grande questão a ser debatida, né? O fato da gente ser mulher, de tentar achar o nosso lugar, de tentar ser respeitada. Agora, ser mulher migrante, ela traz maiores desafios pela questão de vulnerabilidade, pelo tipo de nossa migração, que é uma migração forçada, que tenta se inserir numa sociedade que não estava preparada para o grande fluxo que ela recebe. Então, tudo isso se junta e vem com que as nossas mulheres migrantes, eu mesma, como
mulher migrante encontrou desafios para achar emprego, encontrou desafios para a gente ser respeitada no mundo masculino, né? Para a gente também não depender do marido tanto. E aqui tem muitos casos de mulheres por dependência do marido, por questões de falta de emprego, que sofrem violência doméstica. O fato da mulher sempre estar acompanhada dos filhos, isso é um dos maiores desafios para a mulher, porque ela precisa trabalhar para se sustentar e também precisa cuidar dos filhos em casa. Eu acho que é isso principalmente, né? A gente migra, a gente tem uma carga emocional por ser migrante, a gente tem o desafio de ser mulher, de ser mãe e de, né, se inserir numa sociedade que não tem espaço para a mulher. Eu acho que é isso. Essa é a minha perspectiva. Não sei o que vocês acham. Se estamos falando de todos esses desafios, como vocês definiriam isso que todo mundo fala de bem viver, de saúde mental? Como um migrante pode alcançar esse bem viver mesmo que se fala? É possível isso aqui nesta sociedade de Roraima? É possível para as mulheres migrantes que estamos aqui? E claro, sim, eu concordo totalmente com a Alba, com todos aqueles desafios como mulher, de além aprender um idioma novo, se inserir em uma sociedade nova que não tinha essa grande quantidade de pessoas vindo para cá e fica bem difícil, porque são como várias etapas, né? A gente tem que se encontrar neste espaço novo, nessa língua nova, nessa cultura nova, dá um tempo, né, para como mastigar, como para sentir, como para respirar todo esse processo. E depois disso, então seria mais como, para mim foi tipo, começar a fazer redes para ter um bom viver, começar um pouco como a me conectar com outras mulheres venezuelanas e brasileiras que estivessem entendendo o processo da migração que estava acontecendo aqui, criar pontes com novas comunicações ao redor disso. As redes de apoio foram fundamentais para garantir a integração social e o acesso aos direitos e bem-viver das migrantes no estado de Roraima. Redes de apoio mútuo, redes institucionais, redes comunitárias e informais de amigos, famílias e grupos religiosos fortalecem a identidade e a autoestima dessas mulheres. Pensando no bem viver que você pergunta, Nora, o que é o bem viver para a gente? Eu acho que é encontrar esse equilíbrio, onde me ubico, onde me estabeleço na cidade, quem eu sou aqui e como eu posso fazer a minha vida, né? Sem esse corte que foi a ter migrado. Eu migrei, eu tinha uma vida e eu me perdi. Mas eu acho que o bem viver também é parte de a gente se encontrar e voltar ao que a Adriana fala, a rede. Eu encontrei minha rede, eu me fiz de novo e agora eu posso seguir o curso da minha vida, que eu acho que depois de muito tempo a gente meio que tem esse curso, não sei, Adriana, você faz yoga, já tem um trabalho, tem seus amigos, suas conexões, eu estou na faculdade, eu acho que é por esse caminho, sem a gente descuidar nossa saúde mental. Agora, um dos temas, esses grandes desafios, tem a ver com mulher e trabalho aqui nesta cidade. Como vocês enfrentaram essa carência que temos aqui nesta cidade de trabalho digno? Porque a gente tem essa carência aqui. Não é fácil trabalhar em Boa Vista. O Estado e a cidade não estão preparadas para receber. E, normalmente, as mulheres aqui já têm problemas para trabalhar. Imagina que chegue esse monte de imigrantes que chegou. Então, como que tem sido essa experiência de vocês no trabalho? Falando do mercado de trabalho, então, na hora que você pergunta, eu vou dar uma entrada aqui para a Adriana da Continuidade, que eu sei que ela, como autônoma, ela tem bastante experiência. Eu acho que é se reinventar. A gente vai fazendo o que pode, né, tentando abrir as portas dentro dessa sociedade, que às vezes são mais porta fechada que outra coisa, que é uma sociedade pouco compreensiva em relação ao fluxo, grande fluxo migratório, tem poucas vagas de emprego, e também o fato de ser mulher e ter filhos. Por isso eu tenho muitas mulheres que são empreendedoras, muitas mulheres que estão fazem seus trabalhos em casa, enfim. No meu caso, eu já fiz muita coisa desde que cheguei no Brasil. Eu brinco sobre isso, dependendo do dia da semana é um trabalho diferente. E a gente sempre está pensando o que mais pode fazer, né, para se sustentar, para tentar que não falte a estabilidade em casa, porque a gente não trabalha, não recebe e não tem onde morar, ele vai para a rua, não é, eu tenho uma rede de apoio, uma família, que é muito do que tem os nacionais, tem uma estrutura,
cultura que, desde que eles são pequenos, vai lhe levantando e inserindo no mercado de trabalho. Vai na faculdade, tem um amigo que trabalha aqui, que te dá uma orientação. No nosso caso, a gente começa de zero mesmo, e com mais porta fechada, como já falei, do que portas abertas. Não sei como foi no caso da Adriana. No meu caso, tive a sorte um pouco de ter uma pessoa aqui, já um venezuelano que estava por esses lados, encontrando algo de trabalho em relação ao audiovisual. E ele, de algum jeito, fez um ponte, né, com outras pessoas que trabalhavam com o audiovisual acá. E, além disso, já no processo de migração mesmo, quando você se encontra em um espaço totalmente, porque eu estava indo e vindo muitas vezes, até por fim, fica presa aqui e não consegui voltar. Então, aí é quando, nossa, o idioma, tudo aquilo, né? Lembro que foi um momento bastante complicado para a migração venezuelana e estavam muitos espaços, como por exemplo a UFRR, criando espaços de encontro e de formação. E aí foi essa primeira inserida um pouco no tema de como eu fazer ponte em relação à migração venezuelana, que estava sendo olhada de um jeito muito ruim pela mídia social. E então foi desde esse problema de como estava sendo olhada a nossa migração, a gente pensou em criar uma produtora que falasse sobre a migração venezuelana com ética, né? com outro olhar. E esses conteúdos foram inicialmente feitos sem grana, fizemos algumas atividades com apoio das pessoas, mas foi muito difícil porque a carreira, a profissão que eu tenho é uma profissão de homens, né? É principalmente o cinema e o audiovisual é uma profissão de homens. Então, ninguém acreditava que além sou pequenina, né? Eu sabia o que eu sei. Era como um duplo, um triplo trabalho de reconhecimento. Eu sei o que estou fazendo e eu tinha que demonstrar mais que qualquer outra pessoa, mais que qualquer outro homem, mais que qualquer outro migrante, que eu sabia o que estava fazendo. Então, foi muito complicado, mas com uma muito boa atitude, um bom sorriso, a gente foi mostrando que o que estávamos fazendo era único, era outro olhar, era necessário, era importante, porque não estavam outros venezuelanos, não tinha ninguém em aquele momento como fazendo esse trabalho com um olhar mais sensível. E depois aí veio também como necessidade a ideia de eu fazer yoga e como lembro que foi na pandemia mesmo e compartilhar isso como uma necessidade de trabalho quando o trabalho acabou, né? Porque todo cineasta, pessoa audiovisual autônomo, é um fluxo, né? Às vezes você tem trabalho, às vezes não tem. E aí como faz para pagar as contas? Muita ansiedade, então muito yoga. Peguei a ferramenta do yoga que já tinha estudado um pouco para compartilhar e para fazer isso outra mão de trabalho. Então, o autônomo às vezes tem que ter mão 1 e mão 2, mão direita e mão esquerda, se virar. Então, tem muitos venezuelanos, mesmo sendo médicos, advogados, que eles fazem arepa, trabalham com a culinária, trabalham com estética, sabe? A gente aprende aqui em rede e também sozinho a criar todas essas ferramentas de saúde mental, mas também laborais para se manter. Outros dos desafios, no caso da Alba, que tem a ver com trabalho e mulher, é o fato de ter filhos e de ter que equilibrar a atenção dos filhos e o trabalho. Como que foi essa experiência para você e como você sabe de outras mulheres que com o tema do trabalho isso ha sido um impedimento para elas começar sua vida aqui na cidade? Bom, eu penso assim, cada coisa que eu faço é um ato de resistência, Nora e Adri, e ouvintes, porque eu faço porque eu decido o que eu vou fazer. Eu posso fazer? Não. Eu tenho meios para fazer? Não. Mas eu vou fazer e vou acordar e vou achar um jeito. Então, eu acho que é isso. Eu tenho 3 filhos e minhas filhas são pequenas, meus pais morreram, eu não tenho família no Brasil, 0 família no Brasil. Então, o que eu faço? Eu trabalho muito para eu poder pagar alguém, para eu poder continuar trabalhando. E eu poder, de repente, dentro dessa questão, poder estudar, fazer projetos. É isso, abrir espaço e a gente não desistir. Porque dificuldades a gente vai encontrar. É muito motivador e romântico? Sim, porque não é fácil.
E não todas as mulheres vão encontrar, primeiro, a força e, segundo, as condições, porque muitas mulheres têm filhos, mas também têm outras dificuldades. Têm filhos, mas de repente não têm uma formação e precisam ter uma formação desde de base que não tem, ou estão presas em relacionamentos abusivos. Então, cada caso é um caso. Por isso eu falo assim, a gente precisa não desistir, mas também precisa ser consciente e realista da sua situação e esperar os tempos. Porque tem um momento da minha vida que é muito frustrante, que eu não consigo fazer nada daquilo que eu quero. E eu tenho aquela energia e eu me deprimo. Aí eu penso, gente, calma, para. Não dá e não dá. Então, faz aquilo que tu pode. Ou faz aquilo que também tu tem um papel, que é ser mãe, que é um papel da vida, né? Nossa, então acho que são... a gente ficar sempre se observando, tentando se aceitar e se aceitar os tempos, né? Que a gente às vezes pode, às vezes não pode, e se reinventar, que eu já falei, e não desistir, porque se fosse pelo que eu posso fazer, eu não faria nada. Eu não estaria nem gravando podcast, porque hoje justamente comentava que minha filha está com febre, não foi na escola. Aí eu tive que pensar hoje, cedo, o que eu faço para eu poder chegar lá com as meninas, né? E ter esse momento que é importante. Acho que não é um processo fácil, mas é um processo que a gente precisa fazer para viver, porque não dá para tu só estar no mundo e não viver as experiências, né? É evidente que o migrante precisa esse recurso, essa rede de apoio mútuo, que é essencial para a adaptação aqui na Roraima. Como foi essa experiência? Você conhece alguma rede de apoio para mulheres migrantes nesse sentido com os filhos, com a educação, com a saúde? A partir da sua experiência, que conselho você poderia dar para essas outras mulheres em relação a essa necessidade de se juntar, de criar uma rede de apoio? Hoje tem, né? Hoje tem outras redes, você, a Adriana, também deve conhecer, né? Que hoje a gente tem mais pessoas se estruturando para apoiar mulheres migrantes. Não com os filhos, mas sim com orientação, capacitações, cursos. A própria Universidade Federal, ela sempre está oferecendo cursos, oferecendo projetos para mulheres. O UNSPA tem trabalhos dentro da própria Operação Acolhida, eles sempre estão fazendo projetos para as mulheres migrantes. No entanto, às vezes essa rede não chega àquilo mais íntimo da mulher, né? Aquilo mais próximo, né? A gente não tem uma mãe, um tio, uma irmã, uma pessoa que tu vai ter a confiança para trazer para dentro da tua vida, pessoal. Eu acho que isso é o que falta. E hoje, embora tenha uma comunidade migrante maior, tem pessoas que têm trazido seus familiares, né? Falta muito que se reconheça a importância da mulher e do papel que ela tem, além de ser mãe e de cuidar das crianças, porque às vezes a própria rede que você tem, ela não reconhece as necessidades que você pode ter dentro da sociedade. Eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu sou boa para desenvolver várias questões. Só te reconhece como mãe e esposa. Então, não te apoia além daquilo. Então, isso também, a gente precisa mudar um pouco esses paradigmas. E, no meu caso, eu fui construindo a minha rede. Eu fui para São Paulo um tempo lá e gente, não tinha ninguém. E eu sou inteligente, eu corro atrás, eu vou para cá, mas eu voltei. Por que tu voltou para Boa Vista, cidadezinha pequena? Mas porque aqui eu tenho pessoas. Não tenho família, mas tenho pessoas que podem me dar um suporte em uma determinada situação, um conselho, me podem chamar para um podcast, podem chamar para um papo, comemorar um aniversário, porque isso na saúde mental que vocês falam e no BBB, eu acho que é muito importante. E a área de saúde mental é mais da área da Adriana, mas eu acho que, para mim, ter pessoas que estão aí para ser parte da minha dinâmica do dia a dia foi uma grande diferença, né? Eu acho que é nesses dois sentidos. Primeiro, que entender que a mulher é mais aquele papel de esposa e mãe, e que a redes que às vezes a gente tem, precisa entender isso para dar também esse suporte. Dois, que tem redes já que oferecem capacitações e cursos para mulheres, e precisam ser mais divulgadas. E três, que também a gente precisa, né, ter essa rede de ensino e família e de amizade, né? Como que foi essa rede de apoio para você no primeiro momento e nesse momento? Você logrou criar essa rede de apoio e você dá apoio a outras pessoas em função disso? Sim, eu lembro que no início, para mim, foi super importante o projeto Português para Migrantes, que ofereceu a UFRR, porque naquele momento, quando a gente entrou, quando estava a Alba por aqui, também, chegando,
não tinha um suporte assim, ONU, sabe, e Operação Acolhida, como depois ele se desenvolveu. Então, a UFRR foi um espaço clave para nos encontrar, com a sensibilidade das pessoas que trabalhavam no tema de migração, e elas começaram um pouco a te dizer como que a gente tem um chip brasileiro, como que se faz para fazer alguma coisa no sistema de saúde. Então, esse primeiro momento de saber como funciona o sistema de saúde, como eu tenho minhas documentações, naquele momento não estava tão claro como agora, né? Mas depois foi entrando todo esse sistema de apoio da Operação Acolhida, que aqui é fundamental, é super importante, se reconhece que esse espaço está para pedir apoio em relação à violência também, a ser mulher, a quais são os projetos, por exemplo, como Empoderando Refugiadas, que fazem mulheres, e o SEBRAE, por exemplo, que é outro espaço de formação permanente e gratuita, onde você pode ter cursos. Enfim, como vários espaços criados aqui dentro da cidade, pelo menos em Boa Vista, acredito que em outras partes do estado talvez não seja tão fácil, mas isso como o que a gente no primeiro momento criou ou procurou, e depois, nossa, realmente em esses espaços você conhecia outras e outras venezuelanas que estavam também fazendo não só essa procura de informação, mas também de rede. Eu nem lembro bem como foi que a gente foi se conhecendo, mas com certeza teve que ser ou no espaço cultural ou no espaço da UFRR, que foi como esses espaços onde a gente começou a se encontrar e fazer uma rede permanente, que é super importante. Eu acho que a rede de mulheres, e também um pouco nessa história parecida com a de Alba, estou aqui sem familiares, né? Também meus pais morreram, os outros familiares estão em outros países, e que aqui em Venezuela, e aí, até eu ia falar Venezuela, viu? Como é que a gente sente. Não, aqui em Roraima a gente tem feito, por exemplo, o São João, nosso venezuelano. Você consegue sua comida, faz as hallacas no dezembro, que é um prato típico nosso. Então, essa coisa da cultura, de começar como a abraçar, se sente através das pessoas como outro tipo de família que vai se criando aqui, que é muito importante. E a rede de mulheres que nós temos feito é básica, é vital, assim. Eu sinto que é o espaço de saúde mental mais importante, né? Além de outras ferramentas que existem, a gente se encontra às vezes para nos dengar, para falar um pouco. Criou outro momento, né? De processar a migração, que no momento inicial era como muito, eu sou corajosa e ponto, mas também começamos a nos sentir fragilizadas. E foi importante que existisse essa rede nossa se criando para falar sobre que o coração estava apertado aí, e ir avançando, já sentindo que estamos mais juntos. Parte dessa organização é como nasce Voz Migrante. Voz Migrante procurando autonomia, Voz Migrante que é um movimento mesmo de migrantes na procura desse bem viver que todos precisamos. Alba, pode falar um pouco como isso, Voz Migrante vem apoiando essa migração e essa rede de apoio que a gente precisa, criando essa rede de apoio? Claro, vou falar e respondendo a Adriana também. Adriana, a gente se conheceu pelo cinema, pelas afinidades, né? E é isso que o Voz Migrante é, afinidades. Nós nos aproximamos como grupo, né, que o Voz Migrante é hoje, pensando que sabíamos que precisávamos de ter mecanismo para que a gente pudesse ver essa autonomia. Mas a autonomia, o que é? A autonomia é a consciência de nosso processo migratório. A autonomia é a consciência de entender qual é o meu papel e o que eu preciso para alcançar aquilo que eu quero na sociedade brasileira, na sociedade que me acolhe, né? Desde essa perspectiva. E também é uma responsabilidade, porque eu primeiro sou consciente daquilo e logo eu me responsabilizo por fazer aquilo que preciso fazer. Então, a partir dessa perspectiva, a gente foi se juntando, a Adriana, a Nora, a Lori, todos os que somos parte dos migrantes, para quê? Para levar essa mensagem através, né, de ações concretas dentro da comunidade. O nosso foco é política pública, porque o que é mais permanente, o que é mais dentro, né, de um trabalho, de uma organização que pode chegar à comunidade, o que é mais permanente do que trabalhar
na política pública em atender aquelas ações que precisam ser feitas pelo poder público para que a comunidade migrante consiga viver, ou consiga um bem viver desde um ponto de vista material, desde um ponto de vista de assistência, né? Aqueles folhetos que precisam estar nos postos de saúde, é aquela língua de acolhimento, português, que precisa chegar a mais pessoas, é aquela capacitação que os funcionários devem ter, é que essas conferências que precisam ter presença de migrantes, né? Então, que a gente trabalha mais em mobilizar a comunidade migrante para se organizar. Então, é muito o que o Boas Migrante faz, né? Sempre está fazendo incidência levando nossas propostas para os centros e organizações necessárias, que a gente possa também fazer um trabalho de conscientização da comunidade migrante, de entender que precisa pensar como comunidade, e a parte que a gente, quando trabalha com comunidade, a gente se enfrenta a necessidade. Então, passamos de política pública para milhares de eixos. Arrecadar doação, documentação, a gente tem apoio psicossocial, porque nós já temos assistentes sociais, voluntários e psicólogos, então é um trabalho bem amplo, mas a partir da própria demanda da comunidade, se torna um trabalho mais amplo a partir disso. O que está ficando claro é que, para lograr esse bem viver nessa cidade, ou como migrante, como mulher migrante, você não vai poder sozinha. Você tem que se apoiar nas outras migrantes, nas outras pessoas que estão aí, e que, como nós, que somos voluntárias em tudo, porque é todo voluntário, vamos apoiando no que dê para apoiar. Aqui temos trabalho, por exemplo, nesse momento, com as pessoas que estão privadas de liberdade, com as mulheres que estão privadas de liberdade, que não têm família, que não têm ninguém que vele por elas, que não tem advogado, que precisa da defensoria pública, e que elas estão aí por coisas que às vezes nem estão aí por migrante, por não saber a língua, por não conhecer, por não ter apoio. Então, temos também essa atividade da documentação, que é tão importante. Tem aquela atividade de reconhecimento dos títulos, que é tão necessário que nessa cidade a pessoa chega com uma titulação de licenciado, de engenheiro, mas ele não é reconhecido aqui e tem que trabalhar de Uber, tem que trabalhar. Então, tudo isso vai gerando, essa realidade, vai gerando que, se você não se apoia, que um que conhece, que um que sabe, tem que apoiar o outro que está aí. Então, eu pergunto para vocês, que já estamos quase fechando, como comunidade imigrante, como essa comunidade pode se fortalecer e apoiar umas com as outras para melhorar essa qualidade de vida, além da organização? Como podemos seguir apoiando, e como o brasileiro, as mulheres brasileiras, em geral, pode apoiar essa migração que está aqui em Roraima, que é uma realidade, que são mais de 100 mil pessoas que estamos aqui. Começa, Adri? Bom, eu vou começar para depois dar a palavra para a Adri. Eu acho que, primeiro, esse reconhecimento que nós somos uma comunidade. Se a gente é uma comunidade, a gente trabalha unido. Pensa unido, propõe unido. Acho que isso é o principal. Também, né, essa educação mútua, esse trabalho de fortalecer a nossa cultura, seja venezuelana, seja haitiana, seja porque a comunidade imigrante é diversa, ela é ampla, né? Não é só os venezuelanos, mas para que a gente depois possa sair do fluxo temporário. Eu tenho uma campanha que é além do fluxo temporário. Nós não somos mais emergência. Não estamos correndo, não estamos desesperados, não mais. Nós somos uma comunidade, nós estamos estáveis e permanentes. Então, esse é o pensamento. Acho que sair dessa emergência, dessa temporalidade, e passar para um pensamento e uma consciência de permanência, que faz com que tu entre também num processo de reconhecimento totalmente diferente, que te faz fazer planos diferentes, se preocupar mais por redes, mais por questões que você se preocuparia sendo nacional, ou se você está no seu próprio país. Eu acho que bem desde essa perspectiva que eu vejo. Você, né? Você, Adri, o que você acha? E também tem sido uma evolução de todo esse processo muito lindo de observar nesses 10 anos que a gente está caminhando por aqui, né? Que no início éramos tipo pessoas tentando resolver problemas, e quem sabia resolver o problema falava para o outro, e depois, eita, mas aqui estão chegando instituições que têm que trabalhar com isso. Então, além de criar essa rede de apoio que fez que a gente falasse das mágoas e das coisas corajosas que a gente teve que afrontar, então olha, mas deveria existir isso.
E o Voz Migrante tem essa participação muito importante, mas aí se criou o Voz Migrante como algo. Surgiu depois uma associação indígena Warao, e os Warao se juntaram com os Carinha, e depois o Taurepan. Então, e além disso, a gente se conhece toda, e se vê nos espaços de construção, e estamos falando as mesmas coisas, com os diagnósticos específicos, mas tem sido muito lindo observar todo esse processo, por todo esse tempo, e agora nos encontrar em um momento já que já não estamos indo e vindo, estamos aqui, estamos juntas e estamos criando novos espaços e exigindo de uma maneira conjunta o que deveria ser, né, para expandir esse bem viver, não só para os que já estamos acá, mas também para os que estão chegando e com a ideia de ficar também. Bom, obrigada, Alba, obrigada, Adriana, obrigado, ouvinte, por nos escutar, e esperamos que esta conversa tenha sido de grande importância para se informar como que as mulheres estamos trabalhando aqui em Roraima, o que fazemos, quem somos, e que estamos aqui para seguir lutando e para seguir trabalhando por Roraima e por Brasil. Um abraço. Obrigada pela oportunidade, Nora. Obrigada, ouvintes. Muito obrigada mesmo. Chegamos ao final do terceiro episódio do podcast Mulheres em Deslocamentos, Migração e Saúde Mental. Te esperamos para o episódio 4, onde outras participantes debatem suas experiências migratórias no Brasil, com foco no tema Novos Começos e Estratégias de Bem Viver. Siga o Instagram da pesquisa, @Mulheres Imigrantes e Bem Viver. Obrigada pela escuta.